Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Maravilhoso estar na presença de Deus, né? Nosso Deus, Ele mora no fim das coisas. Nós temos um caminhar, mas nós podemos também morar lá no fim já. Então esse nosso caminhar, ele vai ser um caminhar com um entendimento melhor. O que eu quero dizer com isso? Alguém quer prosperar. Então, a linguagem da fé diz: eu já sou próspero. Então você busca a voz de Deus. E a voz dele vem até você. Você então assume aquela voz que veio até você e disse a palavra para você, porque Deus não pode mentir. Ora, se está escrito que tal como Ele é, somos nós nesse mundo, então nós somos prósperos. Então essa palavra, quando ela vem, você assume o estado de comportamento dessa palavra, segundo a voz que veio até você. Então, quando você assume esse estado de comportamento, você tem que se projetar lá para o fim. E então as faculdades do seu espírito começam a entrar em ação. Então você se vê como uma pessoa próspera. Você se vê como uma pessoa próspera, você fala como uma pessoa próspera. Você age como uma pessoa próspera. A ponto de você ser a palavra que Deus te deu. E a palavra que Deus te deu ser você. Aí você vai entender por que ele chegou para Moisés e disse assim: vai lá no povo, quando te perguntarem. Moisés falou para eles: se me perguntarem o teu nome, né? Quem eu digo? Ele disse: você fala que eu sou, enviou a vós. Então quando perguntaram para Moisés: Moisés, que Deus é esse? Qual o nome dele? Ele disse: eu sou. Você entende isso? Você é. Então você vai entrar numa condição de que aquilo está assumido totalmente dentro de você. A hora que isso acontece, a sua mente passa ocorre uma metanoia, uma mudança de mente. E com a graça de Deus, sem volta. Entendeu? Isso é viver no fim. Quer dizer, a hora que o processo, a hora que você chega lá, Jesus falou assim: você creu que você recebeu, você vai ter. Com certeza você vai ter aquilo. Então, a hora que você começar a passar esse processo, você está aqui na frente já. A hora que ele chegar até você, a concretização daquilo, vai ser muito melhor o processo que você passou do que propriamente aquilo que você pôs as mãos. O que antes era um sofrimento, passou a ser uma aventura com o Senhor. Entendeu? O nosso Deus é assim, a linguagem da fé.
os anjos diante de Deus. Santo, 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 a terra está cheia da sua glória. Olha para a terra, como está, né? Você olha para um lado é bomba, você olha para o outro é isso, é aquilo. Mas a linguagem da fé diz que a terra está cheia da sua glória. E é essa linguagem que vai trazer à existência a terra cheia da glória de Deus. Assim é conosco também. Abra sua Bíblia em João, capítulo 2. Hoje nós vamos falar de duas coisas distintas que eu senti no coração de comentar a respeito disso. A primeira delas é sobre faxina ou desconstrução, para a gente se alinhar bem com isso e a gente não entender isso errado, né? Para que Satanás não nos enrole. João capítulo 2, versículo 13, diz assim: E próximo estava a Páscoa dos judeus, e subiu Jesus para dentro de Jerusalém, e encontrou dentro do templo aqueles que, vendendo bois e ovelhas e pombos, e os trocadores de dinheiro, estando assentados, e todos os homens lançou para fora do templo, como também as ovelhas, aos bois, e dos cambistas de dinheiro espalhou no chão as moedas, e as mesas virou. E aqueles que os pombos estavam vendendo, disse ele: Levantai, carregai essas coisas para fora daqui. Não façais da casa do meu pai uma casa de mercado. E lembraram-se os seus discípulos daquilo que estava sendo escrito: O zelo da tua casa me devorou. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: Que sinal nos mostras, uma vez que faz essas coisas? Respondeu Jesus e lhes disse: Destruí vós esse templo, e depois de 3 dias o levantarei. Disseram-lhe, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás depois de apenas 3 dias? Ele, porém, falava a respeito do lugar santo do seu corpo. A desconstrução que nós falamos aqui, às vezes com uma certa frequência, ela não tem a ver com o homem exterior, com aquilo que nós fazemos, com os nossos negócios, com a nossa família, com as nossas finanças, com a nossa saúde. Ela não tem a ver com aquilo que é externo. Não é porque o Senhor está desconstruindo você que você precisa perder tudo que você tem. Não é porque o Senhor está faxinando, desconstruindo, que você precisa mudar daqui para ali, começar a pensar diferente, fazer outra coisa. Não. A desconstrução e a faxina tem a ver com o homem interior. O homem que nasceu de novo. O homem que vive para Deus. O homem que ama a Deus. O homem que ama adorar a Deus. Esse é que vai precisar habitar dentro de você, e o pensamento dele se sobrepor às outras coisas. Você pode, às vezes, ser enganado por Satanás
e você de repente mudar de um lugar para outro, mas continuar sendo dadas cartas pelo homem exterior, pela alma. Então essa desconstrução, ela passa por você deixar esse homem interior construir com Deus. Como Jesus falou aqui, ele falava do templo do seu corpo: destrua, que eu construo em 3 dias. Isso precisa ficar muito bem salientado dentro da gente, para que você, em oração e em vigia, né, a gente tem que se vigiar, você busque pensar como Deus pensa, falar como Deus fala, agir como Deus agiria. São essas coisas que é o homem interior que vai, se você permitir, se você orar, ele vai começar a aparecer, e cada vez mais, se você for a fundo, é ele que vai começar a mover a sua vida. Obviamente que se precisar alguma coisa acontecer ou outra, então, amém. Mas ainda assim que se acontecer isso, vai ser uma coisa suave. A coisa pode estar caindo para fora, mas dentro há paz. Esse é o governo do homem interior em ascensão. Então isso é uma coisa muito importante para a gente deixar bem. Às vezes a nossa boca pode nos derrubar, né? Portanto, nós precisamos vigiar em oração. Às vezes o nosso convívio, as pessoas que a gente convive, às vezes alguma que cruza o nosso caminho, Satanás é perito nisso aí, dele tentar tirar da sua boca aquilo que Deus não falaria a seu respeito. E então, em determinado ponto que nós já alcançamos, se você não vigiar, você pode voltar atrás, por confissões que você pode fazer. A fé, ela tem que ser acompanhada de obras, senão por si só ela é morta. Quer ver? Abra lá em, acho que é Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, de versículo 8. A palavra de Deus diz assim, que a obra que Abraão fez cooperou com a sua fé. No outro ponto diz assim: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu pelas minhas obras lhe mostrarei a minha fé. Então a fé sempre é aperfeiçoada pelas obras. Mas que obras são essas? Se a gente também vive falando aqui que não há nada o que fazer, né? Que obras são essas? É justamente a obra de crer, ouvir a voz de Deus e ter a coragem de cumprir aquilo que Ele está determinando de fazer.
Essa é a obra. Como que nós vamos ter a coragem de cumprir? Descansando em Deus. O descanso, ele é a mãe da vitória, né? E a dúvida é a assessora de Satanás. Então a gente tem que ter certeza, buscar a voz de Deus, né? Ter certeza daquilo que Ele falou conosco. E aí ter a postura de descansar, às vezes que no meio de uma tempestade, como Jesus fez no barquinho. Nós vamos ver alguma coisa sobre a fé. Esses dias eu estava pensando sobre a minha vida, como que Deus movimentou a minha vida quando eu me converti. As coisas que logo eu li, criei, parti para cima. Eu não orava em línguas, jejuava, falaram que o jejum era bom, comecei a jejuar, li a palavra de Deus, mas houve já uma operação. E depois de tantos anos, né, passaram-se 20 e tantos anos, e a gente foi nos mostrado a oração em línguas, nós começamos a orar, começamos a aprofundar, e às vezes a gente fala que a oração em línguas edifica a fé, né? E não é bem assim, né? A oração em línguas edifica a nós mesmos. Lá em Judas, edificando-vos sobre a vossa fé, né? Então eu comecei a pensar sobre essas coisas, e aí eu percebi assim que a fé, ela por si só, ela faz as coisas acontecerem, sem precisar de nada mais que isso. É aqui que nós vamos ler o maior milagre que Deus pode ter feito conosco. 2:8 aí, Efésios. Porque por operação da graça sois aqueles tendo sido salvos por meio da fé. Isso não provém de dentro de vós mesmos, é dom de Deus. Não provém de dentro das obras, a fim de que algum homem se vanglorie. Porque dele somos obra de arte, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou Deus, a fim de que nelas andássemos. Ora, o maior milagre que Deus podia ter feito conosco, Ele usou só a fé. Ele, pela graça dele, né, implantou a fé em nós. Nós ouvimos, cremos e fomos adiante com Ele. Simples assim, muito simples. Muito simples. Nós somos salvos pelo quê? Diz aqui, pela graça de Deus, ou seja, pelo amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que o deu a Cristo. Então, pela graça de Deus, nós somos salvos por meio da fé que Ele nos deu, é dom. Nós não conseguimos, nenhum ser humano consegue produzir isso. É um dom. É como alguma pessoa que tem um dom para fazer alguma coisa extraordinária, que ela pode até ter uma boa vontade de te ensinar, mas é um dom. Aquilo está nela. E a fé está em nós. A fé é um dom de Deus. Judas diz assim: tive necessidade de falar aos irmãos para batalhar
pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Então nós temos a fé. Ora, se a fé já para a salvação foi suficiente, eu fiquei pensando isso, né? Então, essa fé é suficiente para todas as coisas. Onde entra o amor de Deus? O amor de Deus entra na salvação que Ele nos deu. Diz a palavra que o amor dele foi derramado no nosso coração. Sempre, se você nasceu de novo, sempre você tem o amor de Deus adiante de você. Se você nasceu de novo, sempre você tem. Isso nunca vai isso nunca vai sair de você. Isso é uma natureza sua. Nós acabamos de dizer aqui, eu sou. O que você é? Amor. Deus é amor. O que nós somos? Amor. É por esse amor que as coisas vão nos nortear. Agora a fé que foi nos dada, que já na primeira coisa que fez conosco, nos levou para o céu. Primeira coisa, e a mais importante. A partir dali, para que então as práticas que nós tanto falamos aqui? E essa é uma outra coisa também que, assim como nós falamos da desconstrução da nossa alma, do nosso homem exterior, para que o homem interior comece a construir com Deus, isso aqui também é extremamente importante. É simples demais, extremamente importante. Para que as práticas? Se a fé resolve por si só, e resolve mesmo. Ah, com certeza. Com certeza. Os vícios correram de mim pela fé. Correram de mim. Eu nunca quis parar de fazer o que eu fazia. 4 crianças pequenas, rasguei o carnê da Unimed, joguei na lata do lixo, falei, nunca mais. E realmente, de lá para cá, muito pouco se ouviu na minha casa falar de enfermidade. Já se passam 25, 26 anos. E tudo isso novo na fé. Conhecimento, quase nenhum. Apenas olhei e falei, vamos, é aqui? A palavra entrou em mim e eu parti. Agora, para que as práticas? Né? Nós falamos sempre aqui, inclusive domingo, quando o Léo falou das 10, a última, ele falou, me ajudem aí, eu gritei de lá, mas não fui ouvido. A última é oferta. Nós vamos falar um pouquinho disso, tá? Vamos falar um pouquinho disso depois, se der tempo, né? Não quero me delongar muito. Mas as práticas servem para quê? É como se a fé puxasse tudo isso. Só que a fé por si só, às vezes pode ser que ela naufrague. Pode ser às vezes que ela não se sustente. Devido a quê? Devido às intempéries da vida, devido à atitude de Satanás, que está vendo que você se dispôs agora a crer. Então você ora em línguas para quê? Para se edificar. Para que a sua fé fique firme. Você orando em línguas, você vai entender melhor a palavra de Deus, ela vai te trazer revelação da palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus, junto com a voz de Deus, te traz fé, amadurece a sua fé. O jejum,
ele vai matar a sua incredulidade. O jejum, ele vai fazer com que você tenha condições de receber a palavra nova, aquele óleo fresco que vem de Deus, o vinho novo, o pão quente, que muitas vezes é maior, muitas vezes não, sempre é maior que nós, maior que o nosso pensamento. E aquilo diz a palavra de Deus, né, quando se fala do jejum, não se coloca vinho novo em odre velho, porque o odre velho vai se romper. Mas daí ele diz assim: mas não quiseram o novo porque o velho é melhor. Quer dizer, aquela palavra que vem, ela precisa de uma maturação. Então, dentro de você, aquilo precisa ser assimilado para que você vá lá no fim, de posse dessa assimilação, e viva lá no fim. Fale como se você estivesse no fim, haja como se você estivesse no fim, pronto, recebido, para que aquilo lá de trás comece a acontecer. Entendeu? O jejum vai fazer isso com você. Você declarar a palavra de Deus, como que você tem condições de... O Senhor Jesus, sendo rico, se fez pobre, através da sua pobreza eu enriqueci. Falar feito um papagaio, isso aí, qualquer um fala. Agora, você pegar isso, falar e assumir uma postura de que aquilo é verdade, crer é pensar que é verdade. Então, daí mesmo na condição que nós estamos, nós vamos para esse lugar e ficamos lá, com essa palavra, que é maior que nós. A confissão da palavra vai fazer isso. Você vai confessar: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Não interessa como está a sua casa. É o que Deus disse a respeito de você, da sua família e até dos seus funcionários, quem os tem. Vivamos nesse lugar. Nós temos que nos aprender a nos transportar para o fim das coisas e morar lá. E assistir começo, meio, até chegar ali. A hora que chegar, você já sabia de tudo. Jejum, a confissão da palavra, a adoração, o louvor. Se você não assumiu aquela palavra como sendo o seu estado agora, se você não na sua mente, né, na sua consciência, você não vê aquilo como realizado, isso precisa acontecer, tá? Você vê aquilo como realizado. Esses tempos atrás nós ajeitamos um lugar lá que ainda não estava nas nossas mãos. Vou falar para um amigo meu, né, que eu tinha feito. Ele falou: você é doido, cara. Olha o que você fez, tudo isso aí. Pegou um lugar e deu um tapa no lugar. Na linguagem assim, deu um tapa, né? Uma ajeitada, porque é um monte de coisa. Deu umas fotos para a pessoa, falei: ó, estou cuidando como se fosse meu, viu? Demorou 6 meses, está na minha mão. Então a gente tem que aprender a olhar, a visualizar e a morar nesse lugar. É um conjunto de coisas. Jesus, ele trabalhava nesse lugar, ele morava neste lugar, ele via nesse lugar. Todo mundo estava chorando, todo mundo lá no túmulo, e ele viu Lázaro vivo.
Lázaro, sai para fora. Simples, sem estardalhaço, a fé é simples. A gente entra nesse lugar, ela é simples e ela é eficaz. Ela tem que ser eficaz e tem que ser simples. Nós não podemos complicar isso, né? Não podemos. E como eu disse domingo ali, a oferta, né? Se você, vou falar um pouco de finanças, se você crê que você é próspero, e você deve crer que você é próspero, porque é assim que você é mesmo, é assim que Deus te enxerga. Deus olha para você e vê o que Ele fez com você. Ele vê o preço que o Filho dele pagou na cruz, e Ele olha para você e vê você próspero. Como que você se vê? Nós temos a mente de Cristo, lembra? Então nós temos também que nos ver com a mente de Cristo. Espera aí, vamos um pouquinho para frente? A Bíblia diz assim: aquele que se uniu a Jesus Cristo não é que vai ser, se for bonzinho, nada disso. É um espírito com Ele. Então voltamos no eu sou. Quando você chega no fim, você vai falar, eu sou, com todo temor, né? Mas eu sou. Então você vai se enxergar como Deus te enxerga. E depois declarar a palavra de Deus que Ele te declara. Se você está nesse lugar, abre em Timóteo, deixa eu ver aqui, acho que é 1 Timóteo 6:17, de 17 ao 19. Lá em Apocalipse o Senhor diz assim a uma igreja, não lembro qual. Ele dá as características dela, ele fala assim: eu sei da tua pobreza, mas entre parênteses está escrito assim: mas você é rico. Entendeu? Aqui, ó, isso aqui é para você que está escrito, tá? Aos ricos nesse presente tempo. Então, ele não está falando aqui, ó, vamos prestar atenção, ele não está falando aqui de pessoas de posse que haviam naquele lugar, tá? Não está falando aqui para pessoas de posse, embora podia ter, podia não ter. Mas aqui ele está falando para quem? Para aqueles que foram enriquecidos por Jesus Cristo. Com Deus há uma diferenciação, né? De posse do entendimento que você com a sua obra, ou seja, com o seu descanso, com a sua boca que você chama a existência, com tudo isso, aquilo vai se concretizar na sua vida, sem dúvida nenhuma. Agora, e um que tem posses, mas que não tem o Senhor? Então esses, diz a palavra, saibas que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Olha que pesado. Pode ter filantropia no meio, pode ter o que for. Por quê? Porque Jesus dá também para esse aí a fórmula para que ele não fique nesse estado deplorável, às vezes com uma formosura aparente, às vezes com o templo, como Jesus entrou ali,
cheio de cambistas, mercado, compra e vende, sendo que aquele templo lá é de Deus, assim como nós somos. Todas as almas são minhas, diz o Senhor. Só que ele encheu de outras coisas lá dentro. O que acontece? Jesus é assim para ele: aconselho-te que compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Quer dizer, Deus olha para ele como pobre, miserável. Pode ter 88 fazendas ou mais, pode ter $1 trilhão na conta e 300 trilhões no... É assim. Sem Jesus Cristo é assim. Comprar ouro provado no fogo foi o que nós compramos, que é você ter esses processos em Deus, uma vida em Deus, uma coisa diferente do que uma vida normal. O conceito que compre ouro provado no fogo, que compre vestes brancas para cobrir a sua nudez. Vestes brancas fala do quê? Das vestes de Jesus Cristo. E para uma pessoa que está num patamar desses, buscar a Jesus Cristo de fato, ok? De fato, mudança de vida, não é fácil. Mas, se ela se humilhar e orar, Deus está aí, porque Ele mesmo deu a fórmula para ela. Ouro provado no fogo para que enriqueças, vestes brancas para que cubra a sua nudez. E colírio, para que seus olhos enxerguem, porque, como ele disse, a pessoa está cega. Os olhos delas não conseguem enxergar aquilo que de fato na vida é precioso. Por isso que a gente tem que sempre agradecer a Deus pelo que Ele fez conosco. Isso é maravilhoso. E diz aí em Timóteo 6,17: aos ricos neste presente tempo ordena. Então está falando com você aqui, já te chamou de rico. Ordena não serem altivos, nem terem posto a esperança na incerteza da riqueza. Agora, essa riqueza aqui não é a riqueza que está te chamando de rico do reino, é a riqueza monetária financeira que passa pelas suas mãos. Mas, por a certeza onde então e a esperança? Mas em Deus, aquele que está vivendo, aquele que nos está dando abundantemente todas as coisas para pleno uso, com gozo, com alegria. Outro conselho: fazerem o bem, serem ricos em boas obras, serem desejosos, generosos em dadivar, desejosos em repartir, entesourando para si mesmo um bom fundamento para o tempo que está vindo, a fim de que tomem posse da vida que dura para sempre, a partir de já. Então, você é uma pessoa rica, esteja você monetariamente muito bem ou não. Então você mora nesse lugar, você assume essa condição de que você é rico, você tem ousadia a partir de agora de falar, de mover a sua boca, tá? Você estabeleceu essa metanoia, você vestiu-se disso. O que você vai começar a fazer?
a movimentar a situação financeira com Deus. De que forma? Tem um caminho para isso. O caminho é a oferta. Não mais como uma troca, não mais como uma barganha, mas é um caminho. A partir de hoje, assim, eu já coloco como prática espiritual. Oração, jejum, confissão da palavra, oração em línguas, louvor, oferta. Porque a hora que a pessoa entende isso e começa a praticar isso, ela começa a ver as coisas se movendo. E a hora que é tirada essas vendas dos olhos dela, porque essas vendas foram colocadas pela religião, que suga as pessoas. A religião que ensina as pessoas a fazerem barganha, que ensina as pessoas a dar como uma obrigação. Eu já cheguei a ouvir que se a pessoa não desse o dízimo, ela ia para o inferno. Eu já cheguei a ouvir isso. Terrível. Terrível. Então, esse é um caminho a seguir. Quanto antes você começar a praticar essa prática espiritual. Eu não sei se os irmãos estão conseguindo entender. Não é pegar um dinheiro e dar na igreja e ficar pensando o que é que vai acontecer, para onde esse dinheiro vai, para onde ele não vai. A relação da nossa cabeça, ou de uma pessoa que ainda não chegou num ponto de entender o que é isso, é essa. O que vai fazer com isso? Entendeu? Não, mas não é assim que você tem que pensar. Você tem que pensar o quê? É uma prática espiritual. Espiritual. É como se você não desse dinheiro, você desse e envolvesse espírito. E aí é a fé de cada um. O que a pessoa quer do Senhor, o quanto ela se vestiu dessa riqueza. Uma vez na outra denominação, eu praticava o dízimo. Depois, na hora que comecei a orar em línguas, a palavra se abriu para mim, eu parei com isso. Mas eu entregava mais aí do que quando eu entregava o dízimo. Mas uma certa vez, eu sempre gostei de ouvir a voz de Deus e agir, né? E o Espírito Santo chegou para mim uma vez e falou assim: olha, eu quero que você dê 40%. Ah, é? Tá. E eu comecei. Eu lembro que o pastor da igreja estava entrando num culto, não sei, numa quinta-feira à noite, ele me viu, saiu de lá da frente e veio falar comigo. E eu estava, quando o Espírito Santo me pediu isso,
Eu estava saindo de uma situação terrível financeira. Olha como é que são as coisas. Não estava estava numa situação terrível. E ele saiu de lá, ele veio, ele falou assim para mim: Márcio, eu vi que você venceu. Porque ele olhou no relatório e ele viu o valor do dízimo. Ele calculou 10% daquilo na cabeça dele quanto estava ganhando. Não era nada daquilo. Eu falei: venci mesmo. Nem comentei nada, porque é uma coisa entre Deus e eu. E foi assim, acho que uns 6 meses. Depois ele pediu para eu parar, eu parei. Já falei para os irmãos outras vezes, que ele chegou para mim e falou: você vai rapar tudo, entregar tudo. Naquele dia eu rapava até banco, tudo. Não tem problema. Nunca faltou. Isso foi uma coisa que o Senhor falou para mim, pessoalmente. Tá? Mas assim, eu tenho visto coisas que a minha capacidade, que o meu negócio, que nada disso conseguiria fazer acontecer. Não sei se está entendendo. Se você semeia espírito, você vai colher espírito. Entendeu? Então é isso, buscar a voz, entender quem é você, e a gente precisa se habituar, se familiarizar com isso. Para mim também é novo, a gente morar no fim das coisas. Amém? Então, acho que está encerrada a palavra.